Oi, pessoal! Nesta quarta e última videoaula de dicas para concursos públicos, vamos abordar a temática ainda das vinculações constitucionais. Como podemos depreender das videoaulas anteriores, mais precisamente, como podemos concluir da videoaula imediatamente anterior, as vinculações constitucionais estão a serviço de áreas eleitas como prioritárias, tanto pelo constituinte originário como pelo constituinte derivado. As vinculações constitucionais são exceções ao princípio da desafetação da receita de impostos, sinônimo de desvinculação da receita de impostos. O princípio da desvinculação da receita de impostos foi positivado no artigo 167, inciso 4 da Constituição da República. Porém, a regra não é absoluta, há exceções. E tanto a regra como as exceções ao princípio da desafetação da receita de impostos foram positivadas no artigo 167, inciso 4 e parágrafo 4º do dito artigo 167. Lembrando que dos artigos 157 a 162 da Constituição, temos excerto que trata da repartição das receitas tributárias que estão a serviço do Pacto Federativo. Nada mais representam que excelentes exemplos de vinculações constitucionais. Bom, então, feita essa meteórica revisão da videoaula 3, já adentrando nos aspectos relevantes esquematizados para hoje, videoaula 4, a propósito da emenda constitucional 86/2015, chamo sua atenção para a nova redação do artigo 166 em diálogo com o artigo 198 da Constituição da República. A nova redação do artigo 166 obriga a União a destinar anualmente a ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 15% da receita corrente líquida, vedada a destinação a pagamento pessoal ou encargos sociais. Importante, os dispêndios mínimos a serem aplicados por estados, DF e municípios em ações e serviços públicos de saúde continuam sendo regrados pela Lei Complementar 141/2012. A modificação foi só para a União. Hoje, a União tem um critério mais objetivo em vinculação no tocante à área da saúde. Hoje, esses recursos mínimos derivados para o serviço público de saúde, eles totalizam 15% da receita corrente líquida do governo federal. Repetindo, a nova redação do artigo 166, em diálogo com o artigo 198 da Constituição, obriga a União a destinar anualmente a ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 15% da sua receita corrente líquida, ou seja, da receita corrente líquida do governo federal, vedada a destinação a pagamento pessoal e encargos sociais. Isso foi até um aspecto positivo da emenda constitucional 86/2015, porque para a União, anteriormente, era a variação nominal do PIB. Agora temos um critério bem mais objetivo. Eu diria que esse é o maior e melhor mérito da emenda constitucional 86/2015. E frisando, no tocante a estados, DF e municípios, nada mudou. O tema para os outros entes federativos continua regrado pela Lei Complementar 141/2012. Ainda sobre aspectos relevantes da emenda 86/2015. Quanto às justificativas de impedimento à execução orçamentária, várias vezes a gente falou, que a emenda 86/2015 fala de impedimentos de ordem legal e técnica. Falei muito disso na videoaula anterior, na 3. Quanto às justificativas de impedimento à execução orçamentária, por razões de ordem técnica, a serem prestadas pelas funções executiva, legislativa, judiciária, Ministério Público e Defensoria Pública ao Poder Legislativo, a ideia é a seguinte: se a fixação não for cumprida, o Poder Público há que se justificar. A emenda do suposto orçamento impositivo diz:
o que é para ser mandatório não se concretizar, as várias funções estatais e órgãos terão de se justificar ao Poder Legislativo. Por que se estava fixado, a ideia é que seja executado. E se não for executado, há que se justificar ao Parlamento. É mais ou menos essa a ideia. Por isso que, eu repito, de impositivo, isso não tem absolutamente nada. Repetindo, quanto às justificativas de impedimento à execução orçamentária, por razões de ordem técnica, a serem prestadas pelas funções executiva, legislativa, judiciária, Ministério Público e Defensoria Pública ao Legislativo, a ideia é a seguinte: se a fixação não for cumprida, o poder público há que se justificar. Bom, outro aspecto relevante da emenda 86/2015 é que ela estatui o parágrafo 15 no artigo 166. Olha o que dispõe o parágrafo 15 do artigo 166. Após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 14, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 não serão de execução obrigatória, nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 14. Ou seja, mais uma vez eu falo, o que era para ser impositivo perde sua força nesse parágrafo 15 do artigo 166. Aí eu coloquei uma observação aqui para vocês, né? Mais ou menos isso que eu acabei de falar. Em síntese, o que era para ser executado de modo impositivo perde sua força. Bom, pessoal, outro aspecto que chama a atenção é o parágrafo 16 do artigo 166, que assim positiva. Parágrafo 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 11 deste artigo até o limite de 0,6%, falando tecnicamente, 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. O que são restos a pagar? Veja o artigo 36 da 4320, casado com 42 da LRF, que, para bom entendedor, minha palavra basta, restos a pagar nada mais se apresenta que a herança maldita do setor público, é o chamado devo não nego, pago quando puder. O que diz esse parágrafo 16 do artigo 166? Teoricamente era para obrigar a administração a ser boa pagadora, mas a gente vai ver que o negócio é tão cheio de tão cheio de entrelinhas que acaba que também não obriga a administração a ser boa pagadora. Mais uma vez, os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 11 deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Ou seja, eles poderão ser integrados ao cálculo para fins de cumprimento da execução financeira, né? Positivado no parágrafo 11 desse artigo 166. Ou seja, a minha leitura é que restos a pagar ainda continuam a ser a herança maldita do setor público. A emenda não obriga que a administração pública honre os restos a pagar. Não é essa a intenção. Eles até podem ser considerados para os fins de cálculo dos limites, né? Eu fiz um questionamento aqui para vocês refletirem e tirarem suas próprias conclusões. Isso significa ou acarreta um compromisso crível da administração pública em ser boa pagadora? Entendo eu que não. Para finalizar, vou deixar vocês com reflexões, tá certo? O orçamento público brasileiro hoje é impositivo efetivamente? Só porque teve essa emenda 86/2015, a gente pode dizer que o modelo é efetivamente impositivo? Se fosse eu prestando uma prova dissertativa, eu diria que impositivo com mitigações, que é o que a gente tem hoje, é sinônimo de autorizativo com
vinculações. Ou seja, eu acho que a gente partiu do nada a lugar nenhum. Essa é a minha opinião. Mas qual é a sua opinião? Fique à vontade para passar e-mail para mim. Será que a gente pode dizer que hoje efetivamente ele é impositivo? Qual a sua opinião? E eu registrei até a minha, né? O que penso? O orçamento público brasileiro ainda é preponderantemente autorizativo, e há doutrinadores que falam isso. Ainda é preponderantemente autorizativo, porém não exclusivamente. Preponderantemente autorizativo, a meu ver, é sinônimo de impositivo com mitigações. A questão é que monstro jurídico é esse? Eu tinha um professor que, se ele tivesse assistindo essa videoaula, ele perguntaria o seguinte: que animal jurídico é esse, né? Eu prefiro tratar como um monstro jurídico, eu ainda sou mais drástica, digamos assim. E o pior de tudo, que o modelo padece de efetividade. Padece de efetividade por quê? Porque o que foi fixado não necessariamente será executado. E no meio desse jogo todo muito confuso, ainda entram em campo os créditos adicionais, que modificam a LOA vigente pelo lado da despesa. Se você tiver curiosidade, recomendo que leia do 40 a 46 da 4320. Meus amigos, por hoje é só. Muito boa prova. Muito boa prova TRF 5ª, TRT 21 e TCE Paraíba. Que Deus os abençoe. Até a próxima.